Olá a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar início à resolução, né? Aliás, vamos dar continuidade à resolução do nosso exercício sobre estabilidade e análise estrutural. Então, apresentei para vocês o exercício, né? Já fizemos alguns cálculos sobre, principalmente quem são aqui, especificamente, né? Nós determinamos quem era as ações de cálculo que a gente ia considerar na nossa combinação de ações, certo? E aí agora nós vamos implementar os cálculos para análise estrutural segundo o método da amplificação dos esforços solicitantes. Então, primeiro nós vamos tratar aqui da nossa estrutura no translation, a nossa estrutura no translation. Então, nós temos aqui os três pilares contraventados e aqui o meu pilar de contraventamento, certo? Esse pilar aqui é o único que tem capacidade, né, para resistir às ações laterais que estão inseridas aí na minha combinação de ações. Então eu posso, para facilitar o entendimento de vocês, eu posso arrancar esse pilar da minha estrutura e tratar ele como se fosse uma viga em balanço, só que na posição vertical, com um apoio do primeiro gênero no topo dele, né, referente ao apoio fictício que foi inserido na estrutura no translation, e aplicar nele as ações laterais devidas ao vento, certo? As ações laterais devidas ao vento. Essa aqui, né, essa coluna que vocês acabaram de ver, então, seria um equivalente estático, né? Seria um equivalente estático desse pilar que está apresentado aqui. Então, deixa eu ilustrar essa minha coluna. Ela ficaria engastada na base, com um apoio no topo, né? Que representa aí o apoio fictício que é inserido na estrutura NT. E nós teríamos também a ação do vento, né? Nós teríamos também aqui a ação do vento, certo? O meu VD, certo? VD. Então, lá da mecânica das estruturas, vocês têm aquelas tabelas para consultar reações de apoio em casos clássicos de vigas, né, hiperestáticas. E aí, se vocês consultarem a tabelinha, né, se vocês consultarem aquelas tabelas com relação a vigas engastadas em uma extremidade, com um apoio simples na outra e carregamento uniformemente distribuído ao longo do seu vão, vocês vão encontrar que a reação de apoio que nós temos no apoio do primeiro gênero, tá? Que seria a minha reação HD, que eu vou chamar, é igual a 3 vezes a carga distribuída, vezes o comprimento da viga, que no caso aqui seria o comprimento do meu pilar, dividido por 8. Essa reação que está aqui, ó, essa reação que está aqui no nosso apoio, é justamente a reação que vai para o apoio fictício, tá? O apoio fictício que eu coloquei na minha estrutura no translation. Então, vamos operar aqui, ó. Nós temos 3 vezes a carga de cálculo do vento que eu tenho no meu pilar, né? A carga distribuída. Então, 3 vezes 21 kN por metro, vezes o comprimento do pilar, que é de 3 metros. Tudo isso aqui dividido por 8. Então, essa reação, né, no meu apoio fictício da estrutura no translation é de 23,63 kN, tá? 23,63. Continuando aqui, ó, continuando a analisar esse nosso elemento que faz parte ali do contraventamento, eu já sei quem é essa reação de apoio, tá? Posso fazer equilíbrio do meu elemento estrutural, da minha coluna, e descobrir aí quem é o diagrama de momento fletor e quem é o diagrama de força cortante para ele, tá? Isso aí eu vou deixar a cargo de vocês. Então, vocês sabem que nós temos aqui uma carga uniformemente distribuída, certo? Temos essa reação de apoio que foi determinada conforme essas tabelas que vocês conhecem, né? Para vigas hiperestáticas com casos clássicos de carregamento. E aí, vocês podem determinar, então, que o diagrama de momento fletor desse meu pilar, né, na estrutura no translation, ele vai ter essa cara aqui, ó. Essa cara aqui.
o momento fletor na base, né? O momento fletor na base da coluna, no sentido anti-horário, é igual a VD vezes H ao quadrado sobre 8, né? Esse momento que está aqui na base da coluna, que vai me dar 23,63 kNm. Da mesma forma, por meio do equilíbrio, né? Por meio do equilíbrio da minha coluna, eu posso determinar quem é o diagrama de força cortante, né? O diagrama de força cortante. Então, nessa seção aqui, ó, nessa seção, nós vamos ter ali uma força cortante negativa, certo? Uma força cortante negativa. E nessa seção aqui, ó, uma força cortante positiva, tá? Uma força cortante positiva. Então, deixa eu sinalizar aqui que eu não coloquei essas convenções, né? Ó, força cortante positiva, força cortante negativa. Lembrando lá da convenção da mecânica das estruturas que usualmente a gente tem, olhando a seção do lado esquerdo, né, a força cortante é positiva para cima. Olhando a seção do lado direito, a força cortante é positiva para baixo. Ou, se vocês melhor preferirem, a força cortante é positiva quando ela provoca um giro na seção no sentido horário, né? Um giro na seção no sentido horário. Então, vocês têm aqui, ó, o diagrama de momento fletor da estrutura No Translation e o diagrama de força cortante da estrutura de contraventamento no modelo No Translation. Essa força cortante aqui embaixo, tá? Ela vai ser igual a 5 vezes VD vezes H sobre 8. Vai dar 39,38 kN. Essa força cortante aqui em cima é igual à própria reação de apoio devido ao nosso apoio fictício, tá? Que a gente já determinou anteriormente e que deu 23,63 kN. Então, eu vou anotar aqui, ó, 23,63 kN, tá? 23,63 kN. Correto? O meu momento fletor positivo, aliás, o meu diagrama de momento fletor na estrutura No Translation, ele tem aqui um momento fletor negativo na base dele, mas no meio do vão ali, exatamente, aliás, não exatamente no meio do vão, mas em pontos intermediários do comprimento da coluna, nós vamos ter ali momentos fletores que tracionam o lado direito da coluna, né? O lado direito da coluna. Esse momento fletor aqui, ó, ele pode ser obtido da seguinte maneira. A gente pega aqui essa reta que une esse momento fletor ao momento fletor nessa seção, certo? E a partir dessa seção aqui, a gente pendura, né? O valor desse arco aqui, ó, aliás, dessa flecha, é igual a Q vezes L ao quadrado sobre 8, né? Em que Q seria a minha carga distribuída, L seria igual a H e o 8 vai dar a equação em si, tá? Então, vocês podem determinar aí quem seria esse momento fletor positivo. Aliás, eu não quero usar esse termo momento fletor positivo porque essa convenção fica um pouco atrapalhada aqui. Mas seria o momento fletor que traciona o lado direito da coluna, pelo menos nesse trecho aqui, né? Especificamente nessa seção aqui, ó, onde a força cortante é nula, tá? Lembrem lá das relações entre esforços internos. Onde a força cortante é nula, o momento fletor é máximo, né? O momento fletor é máximo, certo? A derivada do momento fletor em relação a x é igual à força cortante naquela seção transversal. Se a força cortante é igual a zero, significa que o momento fletor tem ali um valor máximo. Então, nós temos aqui, ó, a análise estrutural, né? Os resultados da análise estrutural da minha estrutura No Translation, tá? Da minha estrutura No Translation. Obviamente que eu estou tratando com vocês um caso bem simples, em que a nossa estrutura de contraventamento é composta por apenas uma única barra, tá? Que no caso é apenas uma única coluna, certo?
Além disso, essa minha coluna de contraventamento, ela está submetida ali a um esforço de compressão. Quem é o esforço de compressão que eu tenho na minha coluna? Bom, voltemos para analisar o nosso pórtico, ó, da minha estrutura no translation. Essa viga aqui, ó, ela está birrotulada, tá? Birrotulada, e ela tem um carregamento uniformemente distribuído ao longo do comprimento dela. Então, ela vai jogar para cada uma das suas extremidades uma reação vertical, né? Uma reação vertical que é igual a essa carga distribuída vezes o comprimento da viga dividido por 2, tá? Então, essa carga vai vir para cá e essa carga também vai vir para cá. Isso se repete em todos os pilares, inclusive no pilar de contraventamento. Então, no meu pilar de contraventamento, eu vou ter aqui um esforço de compressão proveniente da reação de apoio dessa viga, que é igual a P, a carga de cálculo, vezes o comprimento da viga dividido por 2, tá? Perceba que há aqui um princípio de ação e reação, tá? A reação na viga é para cima, PD vezes L sobre 2, e aí, consequentemente, ela comprime o pilar com a mesma força, a mesma magnitude, só que com sentido contrário. Então, na minha estrutura no translation, o esforço de compressão no meu pilar de contraventamento é igual a PD vezes L sobre 2. Vai me dar aí 185,5 kN, tá? Eu vou anotar aqui, para ficar claro, né, para vocês, que isso aqui se trata de um esforço de compressão. Apesar de estar sinalizado positivo, né, esse esforço no meu pilar é um esforço de compressão. É importante que vocês se atentem a esses detalhes, porque se o meu pilar estivesse tracionado, ele não teria efeitos locais de segunda ordem, como a gente viu ao longo das aulas, tá? Ele só possui ali efeitos locais de segunda ordem se ele estiver comprimido, né? Se ele estiver comprimido, e além disso, o esforço de compressão também for significativo comparado à carga crítica de flambagem da minha coluna. Bom, terminamos então de analisar a minha estrutura no translation. Vamos para a estrutura lateral translation, né? A estrutura lateral translation. Então, nessa minha estrutura lateral translation, eu retiro todas as cargas reais que existem no pórtico, tá? No pórtico original que eu tenho lá no enunciado da questão, e insiro no nível do pavimento aquela reação que eu obtive na estrutura no translation, aquele meu HD que a gente acabou de calcular, né? Que era igual a 23,63 kN. Perceba que essa reação de apoio na estrutura no translation, ela apontava para a esquerda, e aí quando a gente vem para a estrutura lateral translation, ela agora aponta para a direita, né? Ela inverte o sentido dela, Então essa é a única força que atua na minha estrutura lateral translation de acordo, né, em conformidade com o método da amplificação dos esforços. E aí eu fiz aqui uma ilustração sobre a situação deformada desse pórtico, né? A situação deformada desse pórtico quando você aplicar aqui uma ação horizontal no nível desse pavimento. Então perceba que esses pilares aqui, ó, eles sofrem giros livres, tá? Eles estão livres para girar em torno da base e também livres para girar em relação à sua extremidade superior. Ou seja, eles não participam do sistema de contraventamento. Novamente, apenas essa coluna participa do sistema de contraventamento. Então, apenas ela, né, apenas essa coluna vai oferecer ali uma rigidez lateral com relação a essa carga aplicada no nível do pavimento. Então, como a carga está aplicada para a direita, essa minha coluna, nós temos aqui uma tangente inicial, uma tangente à linha elástica, né, no sentido vertical, na direção vertical, e aí a minha coluna vai apresentar uma situação deformada similar a essa, tá?
Lembra que aqui é o engaste, né? Ó, aqui é o engaste. Então, a reta tangente à linha elástica, ela vai ficar orientada segundo a vertical, tá? Segundo a vertical. Então, tá aqui, ó. Tá aqui a nossa coluna de contraventamento. Ela tem uma altura H, certo? Uma altura H. Foi aplicada uma carga no topo dela. E eu quero saber quem é o deslocamento que esse meu pavimento vai ter em função da rigidez lateral dele, né? Em função da rigidez lateral dele. Lá de linha elástica, tá? Lá da linha elástica, vocês viram que quando eu tenho uma viga engastada na base com a outra extremidade, com uma das extremidades engastadas e a outra extremidade livre, com uma carga concentrada na ponta, o deslocamento máximo que eu tenho aqui na extremidade dela é igual a carga concentrada vezes o comprimento da viga ao cubo sobre 3EI, tá? Essas equações aqui vocês obtêm também dessas tabelinhas de linhas elásticas em vigas, tá? De linhas elásticas em viga. Aqui a gente tem que tomar cuidado que eu estou fazendo aqui a análise estrutural da minha estrutura lateral translation e aí, portanto, eu devo considerar, pelo menos a princípio, eu devo considerar o módulo de elasticidade reduzido do meu material. Por quê? Porque eu devo considerar as imperfeições do material conforme a gente viu na NBR 8800. Pelo menos para as estruturas de média deslocabilidade e grande deslocabilidade, certo? Então, a princípio, eu vou considerar sim essas imperfeições do material segundo a NBR 8800, certo? Então, eu tenho aqui a minha carga, né, a carga lateral que eu tenho na estrutura lateral translation, 23,63 kN. Eu tenho o comprimento da minha viga, que é de 300 centímetros, na verdade seria o comprimento da coluna, né? 300, que eu chamei de H, 300 centímetros ao cubo, sobre 3 vezes o módulo de elasticidade do aço com as imperfeições do material inseridas, vezes a inércia em relação ao eixo X do meu pilar que compõe o meu sistema de contraventamento. Então, isso aqui vai me dar um deslocamento lateral de 0,65 centímetros, tá? 0,65 centímetros, certo? Então, com base nessas informações, nós podemos aqui determinar já quem são os coeficientes de amplificação B1 e B2. Mas, para concluir, eu vou apresentar aqui os diagramas de esforços, né? Os diagramas de esforços internos nessa estrutura de contraventamento com relação à estrutura lateral translation, tá? Com relação ao modelo lateral translation. Então, eu tenho aqui a minha coluna, tenho a minha coluna aqui engastada na base, livre para se deslocar no topo, com uma carga horizontal. As cargas gravitacionais no meu pavimento, desculpem aqui, tá? As cargas gravitacionais que eu tenho no pavimento, elas não existem aqui na estrutura lateral translation. E aí, portanto, nesse modelo que a gente está analisando, tá? Nesse modelo específico que a gente está analisando, o esforço de compressão na minha coluna, tá? O esforço de compressão na minha coluna no modelo lateral translation é igual a zero, tá? É igual a zero, certo? Isso aqui não é uma regra, tá, gente? Isso aqui se aplica apenas para esse modelo que a gente está analisando. O esforço de compressão dele é igual a zero porque nós só temos ali uma única barra que participa do sistema de contraventamento e não existem cargas gravitacionais por definição no modelo lateral translation. Então, nós só temos aqui essa carga lateral HD. Então, o meu diagrama de momento fletor, né, considerando ali a análise de primeira ordem, é linear, né, linear com o máximo na base igual a HD vezes o braço de alavanca Hzinho. Ou seja, 23,63 kN, certo? Que é a minha carga horizontal, vezes 3 metros, né? Vezes 3 metros. Isso aqui vai dar 70,89 kNm. Então, esse aqui é o meu diagrama de momento fletor na estrutura
lateral translation. E o diagrama de força cortante, né, o diagrama de força cortante, ele é todo negativo, tá, ao longo de todo o comprimento do pilar, todo negativo ao longo de todo o comprimento do pilar, e igual a 23,63, que é a carga, né, a carga que está aplicada aqui no topo. Ou seja, qualquer seção que eu pegar aqui ao longo da altura desse meu pilar, vai ter uma força cortante igual a 23,63 kN. Muito bem. Vamos então partir para o cálculo do coeficiente de amplificação B1, tá? Aquele coeficiente de amplificação que amplifica que considera, né, os efeitos locais de segunda ordem. Então a gente amplifica os esforços obtidos na estrutura no translation, né? A gente amplifica os esforços de primeira ordem obtidos na estrutura no translation pelo coeficiente B1, né? Pelo coeficiente B1. Para a gente determinar esse B1, nós primeiro precisamos saber quem é a carga crítica de flambagem à flexão da minha coluna. É a famosa carga crítica de Euler, né? Π ao quadrado, vezes o módulo de elasticidade do material, vezes a inércia em relação ao eixo em torno do qual a coluna está fletindo, dividido pelo comprimento da barra ao quadrado. Aqui vale uma pequena ressalva, que é o seguinte: a norma considera que, independente das condições de contorno que a coluna tem, ou seja, se está engastada numa extremidade ou simplesmente rotulada, independente das condições de contorno dela, o meu coeficiente de flambagem Kzinho é sempre igual a 1, ou seja, o meu comprimento de flambagem da barra é sempre igual ao comprimento real daquela barra, ou seja, o comprimento entre pontos travados lateralmente, tá? O comprimento entre pontos travados lateralmente. Se eu pego aqui a minha coluna na estrutura no translation, né? Na estrutura no translation, o comprimento destravado dela é igual a esse cara aqui, ó, a distância entre a base e o topo, né? O meu Hzinho, tá? Independente se ela tem aqui um engaste na base e um apoio do primeiro gênero no topo, como a gente viu lá na resistência dos materiais. Outro fato que a norma coloca é que isso pode ser feito porque eu estou considerando aqui, ó, que existe aqui, que está inserido aqui no meu cálculo o módulo de elasticidade reduzido do meu material, certo? E as imperfeições geométricas também são consideradas no modelo. Então, fazendo aqui as contas, a carga crítica de flambagem da minha coluna vai ser igual a π ao quadrado vezes 16.000 kN por centímetro quadrado, vezes a inércia do meu pilar, dividido pelo comprimento destravado dele ao quadrado, né? Ao quadrado. Isso aqui vai me dar uma carga crítica de flambagem em relação ao eixo X de 36.011,34 kN, né? Kilonewtons. Outro fato interessante é que o meu pilar na estrutura no translation, né? Na estrutura no translation, então tá aqui, ó, na minha estrutura no translation, o meu pilar possui cargas transversais ao seu eixo, Então, por definição, se a minha coluna possui cargas transversais ao eixo, então esse meu coeficiente de equivalência dos momentos é igual a 1, tá? Igual a 1. Certo? Mais propriamente dizendo, essa minha coluna aqui na estrutura no translation, ela teria aqui, ó, ela teria uma curvatura mais ou menos desse tipo aqui, ó, mais ou menos desse tipo, na situação deformada dela, considerando aí a instabilidade da estrutura, certo? O que se assemelharia, né, a uma situação de uma coluna com curvatura reversa, né, curvatura reversa. Mas a norma coloca lá que se existem cargas transversais ao eixo da coluna, obrigatoriamente esse coeficiente de equivalência dos momentos deve ser igual a 1, tá bom? Por definição lá na norma. Outra variável de interesse para a gente é quem é o esforço solicitante de cálculo naquela barra que eu estou analisando do contraventamento.
Então, nessa barra que eu estou analisando, o esforço de cálculo de compressão nela é a soma do esforço de cálculo na estrutura no translation com o esforço de cálculo na estrutura lateral translation. Bom, vamos lá. Na estrutura no translation, o esforço de compressão na minha coluna é de 185,5 kN. Na estrutura lateral translation, o esforço de compressão é igual a zero. Portanto, o esforço solicitante, né, de cálculo, pelo menos inicial, tá? Pelo menos inicial, é igual a 185,5 kN. Por que eu digo inicial? Porque os esforços, né, ainda não foram amplificados. Então, isso aqui é como se fosse uma estimativa, né, uma estimativa inicial. O processo poderia ser iterativo, se fosse o caso, tá? O processo poderia ser iterativo. Mas, julga-se que somente uma tentativa que já é suficiente, já é muito próxima do valor real. Então, o esforço solicitante de cálculo na coluna seria de 185,5 kN de compressão. Portanto, o meu B1 vai ser igual ao coeficiente de equivalência dos momentos dividido por 1 menos o esforço solicitante de cálculo, né? No caso aqui de compressão, dividido pela carga crítica de flambagem que a gente acabou de determinar. São esses valores que estão aqui apresentados, né? O CM igual a 1, o esforço de compressão de cálculo, né? E a carga crítica de flambagem, né? Ó, carga crítica de flambagem. Então, o meu B1 aqui, ó, vai dar igual a 1,005. Significa que o acréscimo, né? O acréscimo que eu tenho aí nos esforços devido aos efeitos locais de segunda ordem, é de aproximadamente 0,5%. 0,5%. É um valor muito pequeno, né? Muito pequeno. Eu poderia dizer para vocês praticamente que os efeitos locais de segunda ordem nessa minha coluna não são pronunciados, tá? Os efeitos locais de segunda ordem nessa minha coluna não são pronunciados, porque significa dizer que esses efeitos locais de segunda ordem são da ordem de 0,5%, tá? 0,5% em relação aos esforços de primeira ordem que a gente já determinou. Quem são os esforços de primeira ordem devido aos efeitos locais, né? São esses aqui, ó. São esses que eu obtive na estrutura no translation, certo? Então significa que esses valores que estão aqui, ó, esses esforços internos que eu ilustrei para vocês, eles vão ser amplificados em 0,5%. Uma mixaria, certo? Uma mixaria, como alguns gostam de falar, né? Vulgarmente. Então, vamos para o cálculo do B2, tá? O cálculo do B2. Então, no cálculo do B2, eu preciso saber quem é a carga gravitacional total que eu tenho no nível do pavimento que eu estou analisando. Lembrem que o B2, ele não é calculado para cada uma das barras, ele é calculado para cada um dos níveis da edificação. No caso, o meu pórtico que eu estou analisando, né, o pórtico que eu estou analisando, ele só possui um único pavimento, tá? Que vai englobar todos esses elementos estruturais. Então, significa que eu só vou determinar o B2 uma única vez, certo? Então, vamos lá. Quem é a carga gravitacional total que eu tenho na minha combinação de ações que eu estou utilizando? A carga gravitacional total que eu tenho no pavimento da estrutura que eu estou analisando dentro da combinação de ações que eu estou utilizando. Então, eu devo pegar, obviamente, todas as cargas, inclusive nas estruturas que estão contraventadas, tá? Todas as cargas que pertencem àquele pavimento. Não só a carga que está na estrutura de contraventamento em si. Então, eu vou pegar essa carga distribuída, certo? Multiplicar pelo comprimento de cada uma das vigas, correto? E somá-las. Como o comprimento das vigas são idênticos, né? Todas as vigas têm um comprimento L igual a... Deixa eu consultar aqui. Ó, todas as nossas vigas possuem um comprimento de
5 metros. Então, se eu quero saber a carga total, basta eu pegar a carga gravitacional que eu tenho na minha combinação de ações, multiplicar pelo comprimento da viga, vezes 3, né? Vezes 3, já que são 3 vigas. Então, ó, a minha carga total no meu pavimento vai ser 3 vezes a carga de cálculo vezes o comprimento de uma das vigas. Vai dar 1.113 kN, tá? 1.113 kN. Essa carga é para esse pavimento que eu estou analisando, que aliás é o único que existe, tá? Além disso, como a estrutura de contraventamento do nosso pórtico é constituída por um único pilar com elevada rigidez à flexão, a gente viu na aula que o meu RS vale 0,85, tá? 0,85. E a força cortante, né? A força cortante que eu tenho no meu pavimento, eu volto aqui para a minha estrutura lateral translation, certo? Volto aqui para a minha estrutura lateral translation. E aí, quando eu observo esse meu pavimento, a força cortante nele, né? A força cortante nele é igual à própria carga fictícia que eu coloquei na minha estrutura lateral translation, tá? A própria carga fictícia. Então, esse meu HD aqui vale 23,63 kN. Então, basta substituir agora. B2 vai ser 1 sobre 1 menos 1 sobre 0,85, que é o RS, vezes o deslocamento relativo entre o primeiro pavimento e a fundação, tá? Ou seja, o deslocamento interpavimentos, que deu igual a 0,65 centímetros, dividido pela altura entre o nível 0, né? O nível da fundação e o primeiro pavimento, que é de 300 centímetros, vezes a carga total gravitacional que eu tenho no primeiro pavimento, dividido pela força cortante de cálculo que eu tenho no primeiro pavimento. Isso aqui vai me fornecer um B2 igual a 1,136, tá? 1,136. Significa que, olhando aqui essa variável, né? Que significa dizer que os meus esforços de segunda ordem globais acrescentam 13,6%, né? Eles amplificam os meus esforços globais de primeira ordem em 13,6%. 13,6%, tá? Então, se a gente for na nossa aula lá de classificação, se o meu B2 está compreendido entre 1,55 e 1,13, então a minha estrutura é chamada de classificada, né, como uma estrutura de média deslocabilidade. Aí dentro dessas estruturas com média deslocabilidade, vocês já viram na nossa aula passada que eu tenho que considerar ali as imperfeições do material, tá? As imperfeições do material, e também a norma diz que a gente pode utilizar, né, para as estruturas de média deslocabilidade, a gente pode utilizar o método da amplificação dos esforços para obter ali quem são os esforços finais de cálculo segundo aquela combinação de ações que a gente está utilizando, certo? Então, portanto, né, de acordo com a NBR 8800, o método da amplificação dos esforços pode ser aplicado nessa minha estrutura para que os esforços finais de cálculo sejam determinados. E é o que a gente vai fazer aqui na sequência. Então, ó, quem é o esforço de compressão de cálculo na minha coluna? É igual ao esforço de cálculo na estrutura no translation mais o coeficiente de amplificação B2, que multiplica os esforços na estrutura lateral translation, no caso o esforço axial, certo? Só que o esforço axial na estrutura lateral translation na minha coluna foi igual a zero, né? Foi igual a zero. Então não importa esse coeficiente de amplificação aqui nesse meu caso, não vai importar o valor dele. E aí, portanto, o esforço de compressão de cálculo na minha coluna vai ser de 185,5 kN. Lembrem também que os esforços axiais, eles não são alterados, né? Os esforços axiais, eles não são alterados em função dos efeitos locais de segunda ordem, certo? Então, por isso que nessa equação, o esforço axial de cálculo na estrutura no translation,
ele não é amplificado pelo coeficiente B1, não é, certo? Não é amplificado, por definição, certo? Então, o esforço de compressão na minha coluna, né, final, o valor final que eu devo utilizar no dimensionamento, é de 185,5 kN, tá? 185,5 kN. A princípio, eu estou imaginando que esse esforço de compressão seja constante ao longo de todo o comprimento da coluna, mas se vocês considerarem o peso da coluna distribuído uniformemente ao longo do comprimento dela, então os esforços de compressão na base da coluna seriam ligeiramente maiores do que esse valor, mas não traria ali grandes diferenças. Vamos continuar agora. Vamos resolver agora quem é o momento fletor solicitante de cálculo na minha estrutura de contraventamento. Então, eu vou pegar o meu diagrama de momento fletor na minha estrutura no translation, amplificado pelo coeficiente devido aos efeitos locais de segunda ordem, B1, que a gente já determinou, e vou somar isso ao meu diagrama de momento fletor da minha coluna na estrutura lateral translation, amplificado pelo coeficiente B2, que considera ali os efeitos globais de segunda ordem. Lembrando que B1 vale 1,005 e B2 vale 1,136, tá? Então vamos lá. Se eu pegar essa seção aqui, ó, e essa seção, o momento fletor aqui vale 0 e aqui também vale 0. Então, portanto, nesse ponto, na minha coluna real, né, esse momento fletor aqui vai valer 0. Na seção aqui da base, eu tenho 23,63 da estrutura no translation, né, 23,63 tracionando o lado esquerdo da coluna. E na estrutura lateral translation, eu tenho aqui 70,89. 70,89. Então, aqui na base, na estrutura real, eu vou ter 23,63, que é esse valor aqui, multiplicado por B1, que é igual a 1,005, mais esse valor aqui, 70,89, vezes B2. Né? Lembrem que os dois estão tracionando o lado esquerdo do pilar, portanto, eles se somam. Então, vai ficar 1,136 vezes 70,89. O valor final vai ser 104,28 kN/m, ou seja, tracionando aqui o lado esquerdo da coluna, né? Ó. Então, nós temos aqui o momento fletor na base da coluna e no topo, tá? Na base e no topo. Eu sei que o meu carregamento na minha coluna é um carregamento uniformemente distribuído, então, se eu traçar aqui uma reta auxiliar ligando esses dois pontos aqui, ó, esses dois pontos, e pendurar aqui no meio do vão, QL² sobre 8, eu vou obter aqui quem seria, né, o valor da flecha que eu teria para o meu diagrama. E ele ficaria com essa cara aqui, ó. Ele ficaria com essa cara que está aqui apresentada, certo? Esse momento fletor aqui na base seria de 104,28. Esse momento fletor positivo aqui, eu não determinei, tá? Mas ele pode ser facilmente obtido por equilíbrio do pilar, tá? Vocês já sabem que é o momento fletor na base, já sabem quem são as forças cortantes finais de cálculo. Aliás, a gente vai determinar agora, então vocês podem obter quem é esse momento fletor que traciona o lado direito. Vamos agora para o diagrama de força cortante, tá? O diagrama de força cortante. Eu tenho aqui, ó, a estrutura. Eu tenho aqui a estrutura no translation, certo? O diagrama de força cortante da estrutura no translation. E tenho o diagrama de força cortante da estrutura lateral translation. Por que que eles não estão amplificados nem por B1, nem por B2? Porque a força cortante, né, a força cortante solicitante de cálculo, ela não é alterada em função dos efeitos locais e globais de segunda ordem. Então, para obter o diagrama de força cortante de cálculo final,
Basta eu somar o diagrama de força cortante da estrutura No Translation com a estrutura Lateral Translation. Se eu somar esses dois diagramas, lembrando aqui dos sinais, né, dos sinais que foram apresentados, então aqui em cima eu tenho uma força cortante para o lado direito e na estrutura Lateral Translation eu tenho o diagrama de força cortante para o lado esquerdo, correto? Para o lado esquerdo, certo? Aqui era negativo e aqui o diagrama de força cortante é positivo. Se eu somo esse cara 23,63 com esse outro cara 23,63, só que com sentidos contrários, né? Com sentidos contrários, então a força cortante aqui no topo vai ser 0. Já na base eu vou ter com sinal positivo 39,38 kN mais 23,63 kN, né? Ambos para o lado esquerdo. Então, eu vou ter uma força cortante resultante aqui embaixo, que vai ser de aproximadamente 63 kN. Como eu tenho uma carga distribuída uniformemente ao longo da altura do pilar, então meu diagrama de força cortante é uma reta, certo? Ele é linear, certo? Então ele passa aqui em 0 e em 63 aqui na base, tá bom? Peço que vocês revisem os cálculos que foram apresentados e também acompanhem os demais exercícios que são apresentados no livro do professor Facuri, tá? Os exercícios, né, que são apresentados no livro do professor Facuri, Facuri e Etiol, né, que são 3 autores, na verdade. Nós temos ali a Ana Lídia e também temos, eu esqueci o nome do terceiro autor a princípio, aquela publicação de 2017. Então, acompanhe esse livro aqui, ó. E aí, lá no capítulo do livro que trata de análise e estabilidade estrutural, o autor traz diversos exercícios resolvidos sobre análise e estabilidade de estruturas, tá bom? Peço que vocês acompanhem esses exercícios para que vocês possam se aprofundar. Esse exercício que eu trouxe para vocês aqui, ele tem apenas um caráter didático, para que vocês clareiem, né? Para que vocês efetivem o aprendizado, tá bom? Então, no mais, ficamos por aqui, sem mais, né? Ficamos por aqui. E se cuidem, pessoal. Fiquem com Deus.